Oi gente, tudo bem? Esse é o meu diário de escrita número, sei lá, 20 e tantos. E eu sei, faz muito tempo que eu não apareço aqui pelo YouTube. Alguns de vocês me acompanharam nesse atos através das outras redes sociais. Eu fiz vários vídeos pro IGTV e talvez eu continue produzindo conteúdo pra lá. Mas eu prometi pra vocês que em algum momento eu ia voltar com o canal e talvez esse momento seja agora. Eu sinto muita falta de fazer diário de escrita e eu sei que vários de vocês me cobraram também os diários de escrita, se não pelo canal, em outras ferramentas, enfim. Eu fiz alguns diários de escrita pelos stories do Instagram, se você não me segue lá, por favor, os links estão todos aqui embaixo. E eu também tô mandando diários de escrita semanais pros meus padrinhos, então se você quer receber conteúdo exclusivo pra mim, vocês podem sempre me apoiar no Padrim com qualquer quantidade, de R$1 a R$100, tem recompensa pra todo mundo e newsletter toda semana na terça e na sexta-feira pra vocês, então também tudo aqui embaixo pra vocês descobrirem como me apoiar. Mas enfim, né, eu acho que diário de escrita é uma coisa que me marcou muito aqui no canal e que foi uma grande porta pra mim pra falar sobre livros de outra forma. E eu tava com muita saudade de fazer YouTube, eu confesso. Apesar de eu não estar preparada pra voltar toda semana, como costumava fazer, eu acho que isso não vai acontecer. Mas vão ser vídeos esporádicos, talvez só com diário de escrita. Não sei, gente, não vou fazer promessa nenhuma. Mas eu queria fazer esse diário de escrita porque eu sei que muitos de vocês têm visto as minhas postagens a respeito do livro novo que eu tô revisando. E eu não falei dele aqui no canal, eu acho, ou quase não falei dele aqui. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de Som do Coração. Este é um título provisório, o que por si só já é a minha primeira rixa com essa história, né, porque eu gosto muito desse título. Eu fiquei um pouco apegada a ele, mas a Alba não gosta dele, então eu não sei se ele vai se manter. Bom, o Som do Coração é a minha segunda/terceira história de época. Segunda porque é o segundo livro, terceira porque na verdade teve o conto de Dança das Máscaras antes, né? E ele foi um projeto muito desafiador pra mim. Eu comecei a escrever ele na verdade em março, mas só peguei pra fazer mesmo em abril, e aí abril, maio e junho eu fui escrevendo ele direto. Muitas vezes eu achei que eu não fosse conseguir terminar, que eu não fosse levar ele a cabo, porque ele não teve a mesma pressão psicológica que o Amante da Princesa teve, né, de tipo, você precisa terminar pra ontem. Mas enfim, ele tinha uma cobrança minha interna porque eu queria me convencer, assim, provar pra mim e pra todas as outras pessoas que eu conseguia terminar ou escrever um segundo livro de época que não fosse a mesma receita de bolo de Amante da Princesa. O que eu posso contar pra vocês sobre este livro é que ele se passa em duas fases, meio novela. Então ele tem uma fase que se passa em 1867, se não me engano, e uma segunda fase a partir de 1877. E a gente tem uma história de vida ali com três protagonistas que estão interligados de várias formas. Esses três protagonistas, eles se conhecem, eles se juntam em 1867, passam aí por várias coisas durante a infância e início da adolescência deles, se separam por alguns motivos e em 1877 eles tornam a se reencontrar, péssimo. Eles tornam a se encontrar 10 anos depois em outro lugar, em outras circunstâncias, sem terem planejado isso. E aí a gente tem que lidar com como que é esse reencontro deles e as consequências de 10 anos de silêncio. Enfim, essa separação, o quanto ela pesa nele. E a primeira coisa que eu posso falar com relação a Som do Coração é que é uma história pesada. É uma história muito diferente do que eu escrevi em Amante da Princesa. Eu até falei isso, brinquei com o meu grupo de leitores, com os meus padrinhos, que ele não é tão engraçado quanto o Amante da Princesa. Ficou todo mundo meio tipo, que momento que o Amante da Princesa é engraçado, não é mesmo? Mas o Amante da Princesa, ele tem uns momentos de tiração de sarro, assim, ele tem uns momentos meio piadistas, que pra mim foram muito importantes no equilíbrio do tom do livro, né? Ele tem momentos muito engraçados, tem momentos muito tristes, e no todo o livro é um grande equilíbrio dessas duas coisas. Mas o Som do Coração não. Ele tem alguns momentos que são mais irônicos, mas não exatamente engraçados. Mas no todo ele é um livro muito pesado e muito triste. Tanto porque eu acho que tem histórias de vida ali no meio que são tristes, mas também porque ele não é um livro que tem muito espaço pra humor pelos próprios personagens. E isso foi a segunda coisa que pra mim foi muito importante delimitar a diferença, que eu não queria que os meus novos protagonistas fossem uma nova versão de Klaus e Amélia. Eu não queria que tivesse o mesmo tipo de relacionamento, eu não queria que tivesse o mesmo tipo de personalidade. Então eu tive muito cuidado, assim, em traçar essas diferenças, em dizer o que ia ser diferente de um pro outro, né? De que maneira que as mocinhas seriam diferentes, os mocinhos seriam diferentes, pra não parecer que eu tava contando a mesma história de novo, porque eu acho que essa é a coisa que eu mais detesto, assim. É uma coisa que eu sempre me cobro
quando eu tô escrevendo, eu penso, eu tô contando, eu já contei essa história antes, eu já tive esse personagem em algum momento antes, em algum livro meu, e se a resposta é sim, eu paro na hora e eu repenso. Eu acho que fórmulas são boas até um certo ponto, eu acho que é legal você voltar em fórmulas que já deram certo, eu acho que clichês são bons e estão aí pra serem usados mesmo, mas se for pra eu ficar sempre escrevendo a mesma história, então eu não vejo propósito pra escrever livro atrás de livro, sabe? Enfim, ele foi um livro desafiador por isso, assim, porque eu tinha esse fantasma do Amante da Princesa, que já tinha sido publicado, né? Eu comecei a escrever O Som do Coração, né, mais a fundo logo que o Amante da Princesa saiu, então eu tava com muita gente comentando comigo, assim, o que eles tinham achado, né, de que maneira que eles estavam interpretando certas coisas, como que as pessoas estavam reagindo ao final. Eu consegui terminar ele em meados, final de junho, assim, foi um alívio, terminei chorando muito, porque foi um final muito difícil de escrever, porque acho que assim como em Amante da Princesa, ele teve escolhas muito difíceis pra mim, coisas que eu sabia desde o começo que eu ia precisar fazer, mas que eu não queria, porque a gente nunca quer, né? Essa que é a verdade. Eu sei que parece às vezes que eu sou meio, tipo, tomando chá com o demônio, mas na verdade a gente fica muito tocado de ter que fazer certas escolhas. E agora que eu tô nessa fase de revisão, eu tô revisitando tudo isso, é muito surpreendente pensar que fui eu que escrevi esse livro. Acho que sempre passo por isso, né? Sempre que eu pego um livro na mão tempos depois, e eu releio, eu fico tipo, cacete, eu que tive esse jogo de palavras, eu que fiz essa história, né? Ai, meu Deus, não acredito. E com esse não foi diferente, eu passei por essa experiência de olhar e pensar, caraca, sabe, tem momentos tão bonitos e coisas tão profundas e discussões tão reais e personagens que falaram comigo tão alto que a voz deles, tipo, transpõe mesmo depois, sabe? Você lê e você não pensar, isso saiu da minha cabeça, assim. Ele falou comigo e eu escrevi aquilo. Então, e tá sendo muito legal também ver como a Alba tá encarando tudo isso. Porque, diferente do que eu tava esperando, não tem nenhum momento, assim, de tipo, isso aqui tá muito Maria Amélia, ou isso aqui tá muito Klaus. Olha, isso aqui pode melhorar em tal e tal sentido, né? Eu tive uma dificuldade bem grande, assim, com relação à voz dos personagens e com relação a uma voz mais infantil, porque como a primeira fase acontece com eles ali mais jovens, né? Eu tive uma dificuldade muito grande em transpor esse linguajar mais, nem arcaico, assim, mas mais rebuscado do século XIX pra uma adolescente, né? Então foi uma coisa bem complicada de equilibrar e que eu ainda tô trabalhando, ainda não sei se tô satisfeita com o resultado. Mas eu tô muito surpresa com isso e com o quão pouco editado tá esse livro, assim. Eu recebi o bloco da Alba e geralmente vem tanta coisa anotada. Eu lembro que o primeiro bloco do Amor Plus Size, ele tava inteiro vermelho, tinha um monte de coisa pra resolver. E nesse não, sabe? Às vezes passam 3, 4 páginas sem nenhuma anotação e eu fico tipo... Jesus Maria José, será que ela esqueceu? Será que ela não leu? O que aconteceu, sabe? É muito difícil pensar que não tem nada pra mexer, porque eu acho que quando você passa muito tempo editando coisas, e eu gosto muito de editar coisas, você fica sempre procurando defeito. E alguém fala pra você não tá bom, é meio bizarro, assim, ter essa afirmação externa. Mas enfim, tá sendo bem legal reler. Eu já entreguei o primeiro bloco pra ela, tô esperando ela me devolver agora. E eu tô muito satisfeita com o resultado como um todo. Foi uma experiência bem diferente e eu já comecei a rascunhar, já tenho ali acho que umas 15 páginas de um novo projeto de época. É doido porque quando eu escrevi Amante da Princesa eu super não achei que eu fosse ficar nesse gênero, mas eu tô curtindo pra caramba. E eu, enfim, tô lidando com tudo como eu tô lidando com esse canal, que eu não tenho esse compromisso de ter que fazer, eu não tenho que terminar, eu não tenho que qualquer coisa. Eu vou levando o melhor que eu puder. E se der, ótimo, se não der, ótimo também, porque eu sei que eu tenho capacidade e tempo e as ferramentas necessárias pra fazer tudo que eu quiser e no tempo que for necessário, porque não é uma corrida, né? Eu não preciso terminar 20 livros esse ano e publicar 20 livros amanhã. Eu só preciso fazer o melhor que eu posso no tempo que eu tenho e da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aí no canal se você quiser, se você não quiser, paciência também, porque eu não sei quando é que eu vou aparecer de novo. Se você ficar com saudade da minha cara, vocês podem olhar os outros diários de escrita e outras coisas que aconteceram aqui no canal. Vai aparecer um quadrinho aqui em algum momento da tela pra mostrar pra vocês vídeos antigos e a gente se vê, Jesus sabe quando. Até lá vocês podem me encontrar nas redes sociais e outros vídeos também no meu IGTV, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima então, gente. Tchau, tchau.